existe um equívoco que é silencioso, que estrutura grande parte da medicina suplementar contemporânea. A ideia de que a produtividade é sinônimo de qualidade, né? Essas consultas rápidas, alta rotatividade de médico, as agendas saturadas, entende? Então, do ponto de vista operacional, isso é brilhante, né? Mas do ponto de vista assistencial, isso é algo profundamente problemático. E não é uma opinião minha, tá? Mas é o que as evidências mostram, né? Os estudos publicados em periódicos como, por exemplo, o BMJ e o JAMA, eles mostram de forma bem consistente que a redução do tempo de consulta está associado a maior taxa de erros diagnósticos, aumentos de intervenções desnecessárias, né? E uma piora global da qualidade, né? Do cuidado, do global do cuidado, né? A medicina sempre foi, por natureza, uma prática de tempo, de ouvir, né? Tempo para ouvir, tempo para correlacionar, tempo para decidir, né? Quando esse tempo ele é comprimido, o raciocínio também fica comprimido, né? E então surge uma pergunta que é inevitável. Por que que esse modelo ele persiste mesmo diante de tantas evidências que são contrárias, né, a ele? E a resposta é uma resposta simples, pessoal. E é até desconfortável, mas é simples. Porque ele funciona. Ele funciona economicamente, né? Os convênios operam sobre a lógica de escala, reduzir custo médio por atendimento e maximizar o volume. Isso é matemática pura, né? Mais consultas por hora significam menos custo unitário e maior previsibilidade financeira. E esse sistema, ele não é apenas conhecido, né? Ele é intencional, isso mesmo, tem alguém que pensou nele. Não se trata de desconhecimento técnico, trata-se de uma escolha estrutural. O problema é que toda escolha tem um custo, né? E aqui começa a parte que raramente é dita com clareza. O médico inserido nesse sistema, ele passa a operar sob uma pressão constante, tempo insuficiente, alta demanda, né? Responsabilidade integral. Isso gera um fenômeno que já é bem documentado, a exaustão profissional. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, ela reconhece o burnout como um fenômeno ocupacional e crescente, exponencialmente, né? E levantamentos mais recentes como o Medscape, eles mostram prevalências que são superiores a 40% entre os médicos. Mas o dado mais revelador não é o burnout em si, é o comportamento que ele gera, né? Comportamento que o burnout gera, porque aí o médico sai do convênio, o médico sai do modelo, o médico sai do sistema. É isso que explica a rotatividade. Por isso que você, quando vai no médico para levar seus exames, é um, quando você volta para falar de outra queixa é outra, e aí vai. Não é falta de compromisso com o médico, é incompatibilidade estrutural mesmo, né? Nenhum profissional sustenta, pessoal, indefinidamente em um ambiente onde a responsabilidade é alta e as condições são limitantes. E quando o médico sai, quem perde? Né? O paciente que perde a continuidade. Ele perde o vínculo, perde a história clínica acumulada e passa a ser atendido por alguém que nem o conhece, né? Agora existe um ponto ainda mais sensível e que é pouco discutido, né? O paciente, em geral, ele não compreende esse mecanismo, ele não sabe como funciona. Ele acredita que está recebendo cuidado, mas muitas vezes ele recebe apenas atendimento, né? Tem uma diferença profunda entre as duas coisas.
O cuidado ele envolve compreensão, acompanhamento, responsabilidade longitudinal, né? O atendimento resolve ali o imediato. Isso gera uma distorção perigosa, porque o paciente paga caro financeiramente. E ainda assim, a grande maioria sai da consulta com dúvida, com insegurança e frequentemente sem resolução real do problema. Mas quando algo dá errado, quando há uma falha, um atraso diagnóstico, uma conduta inadequada, a responsabilidade recai sobre quem? Sobre o médico. Porque o sistema, estruturalmente, ele se protege, ele se blinda, né? Ele fragmenta a responsabilidade, vai ali diluindo processos e no momento crítico ele se afasta. E o médico responde individualmente por uma falha que muitas vezes foi construída coletivamente. Você me entende? Este é o ponto central. Ou seja, nós temos um modelo que funciona economicamente, mas degrada progressivamente a qualidade assistencial. E isso aumenta a rotatividade de profissionais, fragiliza o vínculo com o paciente, né, e transfere o risco final para o elo que é mais exposto. E ainda assim esse sistema se mantém, porque no curto prazo ele funciona, né? Mas a maioria dos sistemas complexos, é claro, os modelos que operam no limite ali da segurança, eles não falham gradualmente, né? Eles falham de forma abrupta. Pum, acabou. E quando isso acontece, quando um erro evitável se torna irreversível, quando uma falha sistêmica ganha proporção pública, a reação ela deixa de ser técnica, ela se torna corretiva e também punitiva. E aí surge a judicialização, o linchamento público, né? Que em termos contemporâneos são os conhecidos cancelamentos. Porque há sistemas que só aprendem após a tragédia. A pergunta não é se isso vai acontecer, isso já está acontecendo, né? Pergunta, há alguns anos atrás, seria quando? Não tem mais quando, já está acontecendo. E, aliás, diante de qualquer interpretação, é importante eu deixar claro, estabelecer algo com clareza aqui. Essa minha análise ela é baseada em evidência, em lógica estrutural e também em formação intelectual. Eu falo aqui não como médico apenas, né, mas como estudante de filosofia e de ciências políticas, né, áreas que historicamente se dedicam a compreender como sistemas se organizam, se sustentam e entram em colapso. Você me entende, né? Não se trata de um posicionamento contra qualquer instituição específica e nem de uma crítica direcionada a um vínculo profissional, né? É uma reflexão independente, tá? Separada da minha prática assistencial cotidiana, tá? Que mais? Bom, e por que compreender sistemas é diferente de simplesmente operar dentro deles? E talvez seja exatamente isso que esteja faltando, né? Menos adaptação silenciosa e mais compreensão crítica. Você entendeu o que eu tô falando? E ainda tem um elemento que é raramente verbalizado, mas estruturalmente ele é bem decisivo. É a inércia institucional. Muitos dos que ocupam posições de coordenação médica, médicos, colegas nossos, estão inseridos em vínculos mais estáveis, digamos assim, né? Frequentemente sob o regime CLT, com menor exposição direta à pressão assistencial cotidiana.
e não raramente acabam por sustentar, ainda que passivamente, um modelo que não recai sobre eles com a mesma intensidade, entende? Então, cria-se assim uma simetria que é bem silenciosa, né? Quem define o ritmo não é quem sofre as consequências diretas dele, se é que você me entende. E isso aprofunda o problema, toda essa discussão, porque os sistemas não se perpetuam apenas por eficiência, mas por acomodação, né? Ao mesmo tempo, a gente acaba observa-se um fenômeno social que é muito preocupante, a progressiva deterioração da imagem do médico. A crítica, muitas vezes legítima, né, acaba cedendo espaço à generalização. E o que deveria ser análise torna-se pejorização. O médico inserido nesse sistema limitante, ele passa a ser visto como a causa e não como parte de uma estrutura maior. E o resultado disso é muito grave, pessoal. A perda do reconhecimento social, erosão da imagem, da confiança, né? E em casos muito extremos, agressões físicas e verbais. Então, é um deslocamento perigoso de responsabilidade. O paciente não entende, não compreende o sistema, mas ele reage ao que está visível para ele. E o que está visível para ele é o médico. Então, assim, o elo mais exposto se torna também o mais responsabilizado, né? Enquanto isso, o sistema permanece opaco, distante, super protegido, né? Esse é o ponto mais delicado de toda essa análise que eu fiz. Não se trata apenas de um problema técnico, é um problema estrutural, institucional e, em certa medida, até moral. Quando o cuidado é reduzido a fluxo, quando o vínculo é substituído por rotatividade e quando a responsabilidade ela é individualizada em um sistema que é coletivo, o que se tem não é apenas a ineficiência, é a distorção. E distorções, quando são sustentadas por tempo suficiente, elas não desaparecem espontaneamente, né? Elas se acumulam até que um dia elas deixam de ser silenciosas e elas se tornam evidentes, porque há sistemas que funcionam até o momento em que não podem mais funcionar. Você me entende? E quando esse momento chega, a pergunta já não será sobre a eficiência, será sobre responsabilidade. E, sobretudo, sobre quem, de fato, estava cuidando de quem. Não é?